E aí, pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje, sábado, 28 de outubro de 2023. Agora são 6h30 da manhã, por aí. Estou aqui com meu suquinho natural de manga. Muito bom. E hoje eu queria falar aqui sobre essa condição, né, que eu cheguei e que acredito que muitos aí tenham chegado também, né? O nosso canal aqui é dedicado aos niilistas, dedicado também aos misantropos, né? Ou seja, pessoas que têm aversão à sociedade, apesar de estarem convivendo em sociedade, né? Mas que não compartilham dos ideais, que não participam, digamos assim, diretamente da política, que não valorizam a família, esses conceitos inventados dentro dessa matrix, que não valorizam o ser humano enquanto predador, enquanto criatura humana, né? Não valorizam no aspecto de se relacionar. Respeito é uma coisa, né? Mas o nosso respeito, pelo menos o respeito que eu mantenho pelo ser humano, é um respeito à distância. Eu não tenho interesse, né, em me relacionar nesta sociedade. Isso que as pessoas não entendem. Muitas pessoas não entendem, né, que a misantropia ela não é uma doença. Quem fica preso dentro de casa, sem querer contato com ninguém, quem tem dificuldades no relacionamento social, quem tem dificuldades na interação com outras pessoas, isso é doença, gente. Isso não é misantropia. Misantropia não é transtorno, não é doença. Misantropia é um pensamento, uma postura diante da vida. Quando uma sociedade ela é podre como a nossa, né? Como uma sociedade é controladora, injusta, socialmente injusta, perigosa, com leis que são frágeis, com leis que privilegiam os criminosos e não o cidadão, como você pode gostar de participar de uma sociedade dessa? Se você é uma pessoa justa, se você é uma pessoa que vê nos mecanismos de controle, não é? Muita crueldade, manipulação psicológica da mídia, da religião, da política. Praticamente todas as áreas da cultura são para te fazer um idiota. É uma sociedade de idiotas a sociedade na qual nós vivemos. Um dos maiores ícones da idiotice dentro da sociedade são as igrejas, né? Verdadeiros antros de loucos. Locais onde as pessoas se reúnem para compartilhar sua esquizofrenia, para compartilhar o seu aspecto mais primitivo. E é nas igrejas também onde acontecem os relacionamentos, né? Porque são agrupamentos sociais. Agrupamentos sociais, o objetivo é procriar, não tem outro objetivo. E aí a igreja é um grande centro de procriação, né? Um centro para que machos e fêmeas se encontrem para procriar, para constituir família, né? Que quem conhece o nosso canal sabe que nós somos contra isso aí, porque nós somos misantropos. Misantropia é isso. Misantropia é se afastar da sociedade. Misantropia não é deixar de trabalhar, misantropia não é deixar de se relacionar com as pessoas que pensam como você. Não é misantropia não é deixar de se comunicar, porra. É simplesmente, né, uma questão ideológica. Eu odeio, entre aspas, né? Odeio no sentido, eu tenho aversão, não ódio no sentido de violência, ódio no sentido de aversão. Eu tenho aversão a esta sociedade. Logo, não participo voluntariamente do que se chama diversão dentro desta sociedade.
Sabe? E fica os idiotas, porque não tem outra palavra, cara, para definir uma pessoa que diz que o misantropo não pode trabalhar. O misantropo não pode se relacionar com as pessoas. Ora, eu tenho que comer, porra. Né? As pessoas têm, todos têm que trabalhar. É o misantropo, pô. Não confundam misantropia com ascetismo ou com eremita. Isso geralmente tem a ver com algum tipo de problema mental, né? O cara que não consegue se adaptar dentro da sociedade vai para dentro do mato, vai ser mendigo, sei lá, né? Misantropia agora é o quê? Ser mendigo? Ou mendigo não fala com outros mendigos? Até os ascetas, né? Lá na Índia, eles se reúnem. Eles vivem juntos lá dentro do meio do mato. Eles têm algum tipo de comunicação, né? Eles meditam juntos. Entende? Mesmo os ascetas, né? Agora tem o eremita, que é o cara que se afasta totalmente, vai viver sozinho, vai viver longe da sociedade, não quer ter luz elétrica, não quer ter nada. Aí é o cara que optou por isso aí, sei lá por quê. Mas isso não é misantropia. Mesmo porque esse cara muitas das vezes não tem ódio da sociedade. Ele tem, ou ele tem medo, ou ele não se adaptou, ou ele tem algum distúrbio, um problema mental, quer viver totalmente isolado sem se comunicar com ninguém. Mas mesmo esses têm que descer às vezes para a cidade para comprar alguma coisa. Tem que manter algum tipo de contato. Comprar mantimentos e tal. São pessoas que vivem afastados. Esses eremitas vivem sozinhos, isolados, mas eles precisam, às vezes, na cidade, buscar alguns recursos básicos. Ainda que não tenham luz elétrica, ainda não tenham nada, né? Então as pessoas confundem as coisas. E aí, né, nós somos um canal de misantropos. Sim, somos um canal de misantropos. Sim, temos rede social. Sim, porque todo e qualquer indivíduo precisa se comunicar. Eu, no meu caso, né, praticamente hoje, eu não tenho nenhum tipo de hobby ou atividade. Né? A não ser de vez em quando ver um filme, uma série, que hoje está cada vez mais difícil achar material de qualidade. Né? E eu sinto essa necessidade de criar alguma coisa, de produzir. Né? Eu sempre fui, desde garoto, apaixonado por cinema. Depois, claro, né? Fui me desenvolvendo, pegando mais maturidade. E hoje essa paixão minimizou muito, né? Mas eu ainda é uma coisa que eu gosto, né? Filmes e tal. E produzir um vídeo, né? É como se fosse produzir um filme, né? Um documentário, fazer essas palestras aqui. Eu não gosto de gente, eu sou misantropo, eu não gosto de contato social, mas aqui eu estou tendo um contato virtual. Entende? É esse contato que eu gosto de ter, né? Agora, só com pessoas que pensam parecido comigo. Porque é muito difícil você encontrar pessoas que estão fora do comportamento de gado. E eu sou misantropo nesse aspecto. Eu não gosto de comportamento coletivo. Eu não me sinto bem, não me sinto à vontade, eu não vejo sentido em churrasco, em festa. Mesmo porque nesses lugares você encontra, para mim faria sentido, né? Um bom papo, talvez, um contato físico para ter uma conversa mais filosófica, mas isso é difícil, né? É muito difícil. Mesmo entre os acadêmicos, a conversa vai ser sempre futebol, mulher, BBB. É isso, é muito difícil se encontrar pessoas do pensamento. E é por isso que eu tenho esse canal aqui, né? Quem me conhece sabe, eu só vivo dentro de casa, eu só saio se for extremamente necessário, né? Eu estava com um problema aí na minha moto, consegui resolver, eu mesmo resolvi, né? Porque eu gosto de resolver os meus problemas, identifiquei o problema e resolvi. Fiquei alguns dias aí tendo que trabalhar de Uber, né? Mas eu sou assim, eu não gosto de depender das pessoas. Eu busco meus próprios recursos. Agora, chega um ponto que às vezes você não consegue resolver, aí você vai depender das pessoas. É por isso que eu gosto de viver dentro da sociedade, né? Por causa das vantagens da sociedade. Entretanto, eu não gosto de compartilhar. Né? E o nosso canal aqui é para falar sobre isso. Sobre a importância da misantropia para algumas pessoas. Nosso canal não é para pregar nada. Eu não sou religioso. Tem muita gente que entra aqui me criticando, falando isso, falando aquilo. Cara, vai procurar teu caminho. Sabe, aqui a gente não prega nada, não.
Aqui a gente fala para as pessoas que querem ouvir. O niilismo é uma constatação intelectual. Não há como você contestar o niilismo, que essa vida só faz sentido do ponto de vista orgânico. Se não for do ponto de vista orgânico, não tem mais sentido nenhum. Quando você descobre isso, é uma constatação intelectual, mas isso também já vem de traço de personalidade. Eu sempre fui mais reservado, sempre fui mais isolado, nunca gostei de palhaçada, sempre vi o ser humano trazer muito problema para minha vida. Olha, eu já tive muito problema com o ser humano. Sempre que você tem um relacionamento, você tem que fazer concessões, você tem que abrir mão das suas vontades por causa da vontade do outro. Se você tem dependência emocional, você não quer perder o outro, aí você precisa, né? Tá sempre ali fazendo as vontades. Às vezes eu fico pensando, sabe, quando eu estou lá no meu trabalho, é um trabalho que tem pessoas que ficam 24 horas, né? Eu não. Eu fico, é uma sessão onde eu trabalho, né? A minha parte é administrativa, eu fico durante o expediente, de 9 às 18. Mas tem o pessoal que trabalha na minha sessão e que fica 24 horas. Aí depois tem a folga lá deles, né? Geralmente são 3 dias, 24, 72. E esse pessoal, às vezes, deita para descansar, né? Assim, durante o expediente. Porque o cara tem que descansar, né? Geralmente trabalham dois e ficam revezando para descansar. Porque o serviço de 24 horas não pode parar, né? Quase sempre eu vejo esses indivíduos roncando. Eu fico pensando comigo, como uma mulher aguenta um cara desse, né? Como é que a mulher dorme do lado de um infeliz desse roncando com um porco? E muitas mulheres roncam também, né? E aí você acaba tendo uma péssima noite de sono, uma péssima qualidade de sono, porque você acorda com o ronco do outro. Então, que sentido que tem isso? O corpo humano é uma bosta, cara. Sabe, as pessoas se unem por quê? Pra que eu vou querer uma pessoa dentro da minha casa? Né? Uma pessoa que ronca, que peida. As mulheres, pelo menos as, com as quais eu tive contato, né? Meio que consegue esconder o peido, né? Esse cara nunca vi essa mulher peidar, mas peida. Tem uma que não tem vergonha na cara, né? Peida mesmo, na frente do parceiro, na cama. E às vezes, né, o corpo humano é assim, né? Você precisa, né? Soltar os seus gases. E aí, como é que você faz? Tem que levantar, porque se você está sozinho, foda-se. Se está com outra pessoa, você tem que levantar, ir no banheiro. Cara, é desagradável isso. Convivência é uma coisa terrível. Se tiver filho, então, que ilusão, né? Eu não tenho essa ilusão, graças a Deus. Deus foi muito bom comigo. O meu Deus pessoal, meu Deus interno, né? Minha evolução interna, minha consciência superior me despertou a tempo de sair fora dessas relações, dessas dependências. Pra que eu preciso enfiar uma porra de uma mulher dentro da minha casa? Pra quê? Eu queria entender isso, né? Quase ninguém se pergunta isso, né? Então, o modelo pré-estabelecido é esse. Por que é dois? Por que eu sempre tenho que estar incompleto precisando de alguém? Tá, precisar das pessoas, de vezes a gente precisa, né? Mas não por opção. Né? Para que a pessoa resolva um problema para você, né? Por exemplo, eu consegui resolver o problema na minha moto, mas se eu não conseguisse resolver, eu ia ter que apelar para o mecânico. E aí, ó, e me comer um dinheiro. Eu, por exemplo, eu acho que uma ou 2 semanas atrás, meu pneu furou, pô. Eu não sei trocar pneu, não sei. Entende? E tem que ter um equipamento também para você poder tirar ali né, aquela parte da roda, tirar fora do aro ali. Tem que ter um equipamento para isso, né? Então, eu não tenho esse equipamento, eu não sei fazer isso. Aí, claro, eu dependo, né? Tem que pagar, mas o que eu consigo resolver. Então, isso não é opcional. Ou você acha que eu quis furar o meu pneu? Claro que não, né? Aí é uma dependência que não depende da minha opção. É aí uma necessidade. Agora, casar é necessidade aonde? Se juntar com alguém é necessidade aonde? Que necessidade é essa, se não uma imposição que a própria sociedade faz, que a própria religião faz?
que o homem de bem, a mulher de bem tem que estar casadinho, cheio de filho, né? Como se gozar fizesse alguém melhor, né? Gozar e cuspir filho no mundo, como a maioria faz aí, né? Sem ter condição alguma de cuidar, porque a pessoa tem que trabalhar o dia inteiro. Como é que você vai cuidar de filho? Empurra na creche, né? Empurra na escola. Essas escolas aí agora que tem, né? A criança fica o dia inteiro lá, tempo integral. Aí eu falo que papai e mamãe são filhos da puta, o nego fica me criticando. Pra mim, sou filho da puta. Ter filho sem ter condições de cuidar, né? Sem ter condições de dar afeto, de estar junto, estar acompanhando. Larga pra lá, né? Mas graças a Deus que a criança tá enfiada no celular lá e não tá te apurriando. Começa a chorar, você fica com os nervos à flor da pele. Então, pra que teve? Se não quer aguentar choro de criança? Pra que teve se não quer trocar cocô? Se não quer ficar sentindo cheiro de merda toda hora? Então, pra que teve filho? Ter filho é isso. É uma ilusão, uma fantasia. Então, o ser humano sempre me afasta, né? Eu aprendi isso. Tento passar isso aqui no meu canal. Tô aqui agora, 6h pouca da manhã. Sabe? Acordei, tô num silêncio. Só ouvi uns passarinhos cantando lá fora, os carros passando lá longe. Às vezes passa o avião no céu, né? São esses os barulhos que eu ouço. Não tem perturbação de criança, não tem perturbação de mulher, não precisa acordar cedo para fazer cafezinho para ninguém, a não ser para mim mesmo, né? Não preciso trocar fralda, não preciso estar preocupado, não preciso estar estressado, não preciso levar ninguém para o hospital, porque eu não piso em hospital, minha saúde é plena. Os inimigos aí ficam putinhos, né? Os doentinhos aí, né? Ficam putinhos, né? Porque tem pessoas que têm saúde plena, né? Os inimigos ficam putos. Muitos cristãos aí tomando um monte de remédio. Deus não presta pra porra nenhuma. E o ateu tá aqui, né? Cheio de saúde. Né? Ele tem que ficar puto, né? Raramente tem um cristão aí que não esteja dependendo da medicina. Cristão que não tem fé nenhuma nesse Deus que não presta pra porra nenhuma, na realidade. Né? Na prática não presta pra nada. Então, eu queria falar um pouco aqui hoje sobre isso, né? Que eu olho o ser humano como ele é. Hoje, para mim, é impossível me apaixonar, né? Porque paixão vem de patos, né? De patologia, de doença, de dor. E a paixão passou a ser algo muito valorizado na nossa sociedade, porque as pessoas não conhecem a origem. Igual o trabalho, né? Trabalho é uma coisa muito valorizada na sociedade. Se você não trabalha, você é vagabundo. Mas trabalho, na origem etimológica, vem de tripalium, que era literalmente 3 paus, onde você conseguia prender um ser humano e torturá-lo. Então, tripalho, que deu origem para a palavra trabalho, vem de instrumento de tortura. Né? E paixão vem de sofrimento, de patologia. A origem etimológica de patologia, patológico, coisa ruim, coisa que causa doença, coisa que causa sofrimento, é a mesma origem de paixão. Então, eu descobri o que é o ser humano. E eu tento passar isso aqui, né? Se você concorda, né, porque é uma visão racional, tudo bem, ótimo. Se você não concorda, vai com Deus, pô. Você ficar aqui me acompanhando só para ficar criticando, você não vai chegar a lugar nenhum. As pessoas costumam dizer que eu não aceito críticas. Quem me conhece sabe que isso não é uma realidade. Quando a pessoa entra aqui com educação e contra-argumenta de forma racional, tranquilo. Mas entrar aqui me xingando, entrar aqui apelando pro ad hominem, né? Atacando alguns aspectos físicos meus. Entrar aqui dizendo que eu sou um merda, dizendo que eu cago pela boca. Quando é que eu vou respeitar uma crítica dessa? Se você tem alguma crítica a fazer, faça uma crítica lógica, racional. Também não vou aceitar bobagem de que Jesus, você precisa entregar seu coração a Jesus. Isso é argumento aonde, meu filho? Isso aqui é um canal de racionalista. Vai entrar para criticar
tenha argumentos, haja com educação. E aí você vai ter uma resposta, vai poder até continuar aqui no nosso canal. Agora, entrar aqui para ficar me xingando, me ofendendo, vai pro caralho. Ainda dizem que eu sou cheio de mimimi, né? Uns aí colocaram a minha imagem, sem pedir minha autorização, né? Gente com qual eu não tenho mais amizade. Você acha no direito de colocar a porra da minha imagem e ficar me zoando, rindo da minha cara, fazendo chacota, me chamando de velho, de barrigudo, tudo isso aí, né? Isso é alguma coisa. Né? Ainda diz que não é nada demais, né? Não fiz nada demais. Só disse que ele era uma maçã podre, a maçã da bruxa. Dois se unindo para ficar fazendo chacota e ainda colocando minha imagem rindo da minha cara. Desde quando isso é uma atitude respeitosa? Isso não é brincadeira, não, cara. Brincadeira é entre amigos. Sabe? Isso aí é ofensa. É denegrir a imagem de uma pessoa publicamente. Isso eu não aceito. Então, ser humano é sempre isso aí, né? Ser humano só é seu amigo, só te trata bem, só te respeita quando você concorda com ele. Quando você discorda, pronto, vira inimigo, né? Isso também é nos relacionamentos, né? O amor vira ódio rapidinho. Basta que tenha traição, basta que você não seja o centro das atenções, basta que outra pessoa queira mude a cabeça dela muitas das vezes, né? Queira ir por outro caminho que não o seu. Aí pronto, né? Acabou. O amor vira ódio rapidinho. Então, estava aqui hoje pensando nesses assuntos, acordei pensando em fazer esse vídeo para falar que eu olho o ser humano como ele é. Quando eu olho uma mulher, né? Claro que eu sinto atração sexual porque eu sou homem, mas é impossível eu me apaixonar e isso é simplesmente algo absoluto na minha vida. Por mais que as pessoas falam, não existe nada absoluto, ai, você porra, isso é só uma opinião. Não é opinião, é constatação. Eu não me apaixono por cadáver. Eu não me apaixono por gente podre, entende? Gente que cheia de bactérias, gente que caga, gente que mija, gente que peida, ainda que esconda que peida, né? Mulher, você olha, o que que eu olho? Eu olho o olho de uma mulher, cara. Eu vejo tudo, eu vejo os músculos que acionam, os músculos oculares, né? Eu vejo o nariz, as secreções que tem dentro do nariz, né? Muitas mulheres por aí têm alergia, vive fungando o nariz, vive cheio de secreção, vive cheio de catarro. Imagina uma garganta cheia de catarro, você beija essa boca, às vezes um estômago que está todo cheio de problema, dá mau hálito, né? Boca podre. Você vai beijar uma boca, tu não sabe que onde a mulher botou aquela boca, porque ninguém conhece ninguém, né? O que, que ela comeu, se ela tem higiene, se ela não tem, ouvido cheio de cera. Ser humano é isso aí, cara. Sabe, você vê um pescocinho, que pescocinho lindo, cheio de secreção, porra. Saliva, cheio de bactéria. Manda uma mulher cuspir num copo, encher meio copo de saliva. Você vai beber meio copo de saliva, porque é de uma mulher? Você vai até vomitar, né? Mas você beija uma boca cheia de saliva. Então o ser humano é maluco, cara. O ser humano inventa coisa que não existe, né? Que o outro é divino, sabe? Um órgão genital imundo, cheio de bactérias, né? Pode passar um monte de doenças. Aquela barriguinha que você olha e você quer beijar, cheio de tripas, cheio de fezes, né? E o pior, né? Tem um útero ali. Pode te trazer uma gravidez indesejada e acabar com a porra da sua vida. E pior ainda, né? É a criança que vem pro mundo sem ter pedido para nascer, e muitas das vezes os pais, que relacionamento hoje em dia praticamente não dura, né? E aí a criança fica sujeita a uma mãe solteira, uma missol, que vai ficar procurando um vagabundo qualquer aí, que também pode abusar dessa criança. O pai mesmo também larga para lá, muitas vezes não quer saber. Isso é a condição humana miserável, né? É contra essa sociedade que eu tenho asco. Por isso eu sou misantropo. Misantropia é isso. Misantropia é ter asco pelo que não presta na sociedade. Uma sociedade imunda que prega que família é maravilhoso. Que prega que filho
É presente de Deus. Que criança, que gravidez é presente de Deus. Que pregam Deus como uma mentira. Toda uma sociedade construída para te fazer de idiota. E se você aceita, né, essa condição, parabéns para você. Esse canal aqui não é para você. Vai viver sua vida igual o gado. Vai, bezerrinho. Vai, bezerro, bezerra. Vai viver a tua vida. Como o senhor da fazenda manda você viver. Como o pastor diz para você viver, ovelhinha. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Tem esse ícone aqui do nosso canal, essa lâmpadazinha da iluminação, da consciência, da libertação mental, né? Se inscreva aqui, já estamos chegando aí, né? Passamos já, né, dos 3.400 inscritos. E agradeço muito aí a força, pessoal que acompanha o canal, né, pessoal inscrito, porque isso dá mais relevância, né? O YouTube indica mais os nossos vídeos, e é isso que a gente quer, né? A gente quer chegar nas pessoas e quer ouvir o que a gente tem a dizer. Tem muitas pessoas por aí que são nihilistas, que são misantropos, são ateus, são racionalistas e não conhecem o nosso canal. Então, por favor, se inscreva clicando aqui nesse ícone. Se inscrever, ative o sininho das notificações. E se desejar, seja membro do nosso canal. Então, fui.